A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, está escrito: E Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. A primeira coisa que precisamos aprender quando lemos esse texto é que ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. A igreja se refere a cada um dos seus seguidores, a cada um que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e confia plenamente que através dele poderá obter, poderá alcançar a graça, a salvação, a vida eterna. Pode parecer uma coisa ridícula a gente aqui querer determinar quem é ele e quem é a igreja. Mas é para ficar claro para todos aqueles que se diz ser seguidor do Senhor Jesus Cristo, se diz ser cristão, se diz ser servo do Senhor Jesus Cristo e que ainda acredita que quando se fala de igreja, estamos se referindo a paredes, a banco, microfone, iluminações, câmeras, um altar. Não. Isso se refere-se a um tempo religioso. Porém, a Igreja de Cristo Jesus é composta por cada um daquelas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, que confia plenamente que em tempos vindouros, em épocas futuras, o Senhor haverá de ressuscitá-lo, o Senhor haverá de trazê-lo para a vida eterna, para habitar ao seu lado, para morar juntamente com Ele. Então, quando a gente tenta esclarecer para que você possa entender quem é Ele, o Ele aqui não se refere a nenhum dos irmãos que contribuíram para que o Evangelho de Cristo fosse pregado, que contribuiu para que a palavra do Senhor fosse proclamada. A pedra fundamental, a pedra rejeitada pelos homens, não foi o apóstolo Pedro, para que a gente possa colocar ele como o primeiro papa da igreja. Não foi a nossa irmã Maria, que a grande nome, ela não foi a protagonista do nascimento de Cristo. Mas o próprio Cristo Jesus é o protagonismo da sua história, da história da humanidade. Devemos respeitá-la, devemos ter amor, carinho, porque ela foi achada uma mulher virtuosa, ao que hoje, muitas das vezes, não encontramos. Mas Maria, mesmo em meio ao povo mergulhado na prostituição, mergulhado nas práticas religiosas, ela é uma mulher virtuosa, porque ela, ao invés de fazer aquilo que um líder religioso lhe mandava, ela obedecia a Torá, o Antigo Testamento. A sua vida estava focada em agradar, em fazer aquilo que o Senhor queria. Não podemos canonizar os irmãos do passado que contribuíram para que o Evangelho de Cristo Jesus chegasse até nós, porque eram homens cheios de pecados, cheios de defeitos. Então, a Igreja de Cristo
ela é constituída por cada um que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, por cada um que confessa-o como seu Senhor e Salvador e passa a obedecer a sua palavra, passa a obedecer o seu mandamento, passa a obedecer os seus ensinamentos. Esta pessoa, ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é que é a morada, o templo, a habitação do Espírito Santo. E não construções feitas, erguidas por homens. Então, ao que a gente diferencia isto, quem é ele? Não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é Paulo. É o próprio Cristo. E a igreja de Cristo é cada um de nós que acreditamos que através de Cristo Jesus haveremos de alcançar a vida eterna. Quando nós separamos quem é Ele, quando nós entendemos quem é Ele, quem é a igreja, fica fácil para entender qual é o nosso papel. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a cabeça que coordena, que manda, que dá ordem, que guia, que direciona a sua igreja. Ou seja, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela tem que ser guiada tão somente pelo Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo deve lhe dizer como andar, como caminhar, como vestir, como comportar, o que comer, o que beber, cortar ou não cortar o cabelo, fazer ou não fazer a barba. Somente o Senhor Jesus Cristo pode te dar ordem. E essa ordem tem que partir daqui, da Bíblia Sagrada. Porque se o Espírito Santo não te revelar dentro da palavra aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para a sua vida, e não o que o líder religioso está lhe falando, mas o que o Senhor Jesus Cristo lhe está lhe apontando, saiba que tudo é em vão. Tudo não passa de credo religioso criado por homem com a finalidade de controlar-nos, de fazer com que nós nos perdemos no conceito, nos perdemos na obediência ao Senhor. O Senhor não está preocupado com o que você tem vestido. O Senhor não está preocupado se você corta ou não corta o cabelo, se você usa ou não usa maquiagem, se você tem ou não tem tatuagem, usa ou não usa brinco. O Senhor Jesus Cristo não está preocupado com o que você tem comido, com o que vocês têm vestido, mas Ele tem preocupado para que rumo, para que direção que anda a sua alma. Essa é a preocupação única e exclusiva do Senhor. Ele quer guiar, Ele quer direcionar as nossas vidas de maneira que a gente possa compreender, possa caminhar, possa seguir e obedecer tão somente aquilo que Ele quer, aquilo que Ele nos ordena, de maneira que não venhamos a desviar nem pela esquerda, nem pela direita, muito menos olhar para trás, mas seguindo para frente, seguindo o alvo que é Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos guia, Ele direciona o caminho, e através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, Ele nos revela. Entretanto, se não fazemos a leitura da Bíblia Sagrada, como ouviremos a voz do Senhor? Se não temos o hábito de ler, se não temos o hábito de estudar, de buscar conhecimento histórico, geográfico, filosófico, como poderemos
entender aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. É preciso que entendemos, é preciso que compreendemos que a nossa vida ela tem que ser guiada, ela tem que ser direcionada tão somente pelo Senhor Jesus Cristo. De modo que a gente entenda, que a gente compreenda que a nossa vida, que o nosso querer, ela é guiada, ela é direcionada totalmente pelo Senhor Jesus Cristo, totalmente pela sua palavra, pelo seu evangelho, pelo seu Espírito Santo. E não cabe a nós ouvir, seguir um credo religioso, quer seja criado pelo tempo religioso católico ou pelo tempo religioso protestante. Mas a nossa vida tem que ser baseada no testamento deixado por Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele no qual a nossa alma pertence, aquele na qual nos revela hoje: eu sou a cabeça, eu sou o que te guia, eu sou o que te controla, que te conduz. A minha voz é que você tem que ouvir, e não a voz da religião, e não a voz dos preceitos religiosos, mas tão somente aquilo que eu te revelar através da Bíblia, te revelar através do meu Espírito Santo que habita, que mora em você. Que quando você ler os meus mandamentos, quando você ler a minha palavra, o meu testamento, o meu Espírito te esclarece aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ouça tão somente a minha voz. Pratica tão somente aquilo que eu lhe digo. E assim você terá uma morada, você terá um habitar eterno ao meu lado. Foi para isso que eu me sacrifiquei. Foi para isso que eu me entreguei na cruz do Calvário. Para que você pudesse ouvir tão somente a minha voz, tão somente as minhas palavras. Para que você não se tornasse um religioso, para que você se libertasse da religião e pudesse praticar na sua vida os meus mandamentos. Aquilo que eu quero, aquilo que eu manifestei na sua vida, façam sem demora. Assim diz o Senhor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é Cristo Jesus, a quem nós entregamos a nossa vida, a quem nós entregamos os nossos pensamentos, a quem dedicamos por inteiro a nossa história de vida, para que assim a gente possa verdadeiramente ter vida. Pois enquanto estávamos perdidos no mundo, pois enquanto estávamos andando nos preceitos religiosos, não tínhamos vidas, vagávamos perdidos, procurando um caminho, uma direção. Porém, esse caminho, essa direção, se veio com o próprio Cristo, que voltando-se para nós, nos amou, se entregou, dedicou-se para que pudéssemos ter a vida, ter a chance de viver eternamente ao seu lado. E assim cada um de nós possamos seguir em frente, entendendo que desde o princípio, desde o início de tudo, o Senhor Jesus Cristo é que controla, o Senhor Jesus Cristo é que direciona. Como está escrito no livro de Gênesis,
capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O Senhor Jesus Cristo estava no princípio, na formação dos céus e da terra e de tudo que existe no universo. Para que quando chegasse esse dia, para que quando chegasse esse momento, pudéssemos nós entender, compreender que o Senhor Jesus Cristo, Ele é tudo em todos. O Senhor Jesus Cristo, antes mesmo do nosso nascimento, já tinha um plano para que hoje pudéssemos nós estar na sua presença. E esse plano era e continua sendo a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição para que ele se tornasse o Deus dos vivos e dos mortos, se tornasse senhores dos vivos, senhores dos mortos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é conosco. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos abençoado. Ele tem nos honrado. Para que possamos a cada dia, a cada caminhar, andar totalmente na dependência do Senhor Jesus Cristo. De modo que hoje nenhum dos que diz ser seguidores do Senhor Jesus Cristo se encontra preso, acorrentado, perdido no sistema religioso. Mas antes voltando-se para si mesmo. Ela abre mão dos seus desejos, ela abre mão das suas vontades, para que, no nome do Senhor Jesus Cristo, a vontade do Senhor possa cumprir, possa realizar, possa se tornar verdade plena, absoluta na sua vida. E que cada um de nós possa entender, cada um de nós possa compreender, possa caminhar em conformidade com o Senhor Jesus Cristo. Como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, para preparar o teu caminho diante de mim. Eis que envio o mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de mim. Somos mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Aquele que abrirá, aquele que apresentará o Senhor Jesus Cristo a este mundo. Mas para que possamos ensinar, pregar o Evangelho de Cristo Jesus ao mundo, precisamos, acima de tudo, andar e caminhar tão somente com o Senhor Jesus Cristo.
a fim de que possamos comentar, analisar, discutir, pregar e evangelizar. Que esse seja o desejo de nossos corações nesse dia. Ser mensageiros, porta-voz do Evangelho de Cristo Jesus. Não olhes para o lado. Não pense em voltar para velhas práticas. Mas anda tão somente conforme o querer, conforme a determinação, as orientações que lhe são passadas pelo Senhor Jesus Cristo. Para que assim você possa eliminar, possa andar a própria palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor quer. Aquilo que o Senhor deseja, que possamos colocar em prática nas nossas vidas, de modo que possamos alcançar em Cristo Jesus uma nova vida, uma nova veste, um novo nome, uma coroa de glória. Não temas o que o Senhor tem para a sua vida, mas permaneça fiel àquilo que o Senhor preparou para ti, de modo que você anda conforme a palavra, anda conforme o desejo do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, e não no preceito religioso, terreno e maligno. No princípio, na rua era, no princípio era a palavra. Aliás, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nunca duvide que o próprio Senhor Jesus Cristo é o Deus. É a palavra na qual devemos seguir, devemos ouvir, devemos ter como orientação, para que todas as coisas possam nos ir bem. Que assim possamos andar, possamos atuar, possamos agir e andar. Que possamos ser livres. Que possamos andar e caminhar naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor nos ensina. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é a palavra na qual devemos ouvir, na qual devemos obedecer, para que todas as coisas possam ir bem nas nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos, capítulo 26, versículo 4, está escrito: o meu modo de vida, desde a minha juventude, que discorre desde o princípio, ou da minha nação em Jerusalém, é conhecido por todos os judeus. Que possamos nós também ser conhecidos pela comunidade religiosa, como homens e mulheres que não se dobraram os seus joelhos perante o sistema religioso, que não negaram, que possamos andar, que possamos caminhar
tão somente naquilo que o Evangelho de Cristo Jesus nos revela, de modo que, estando nós em Cristo, possamos ter a plena certeza, a plena convicção de que a salvação nos é dada por Cristo Jesus, para que, uma vez estando nós em Cristo, não mais andemos, não mais caminhamos em conformidade com esse mundo, mas seguimos os seus princípios, as suas orientações, os seus mandamentos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 23, está escrito: Mas agora é Cristo ressuscitado dentre os mortos, tornando-se a primícia dos que dormem. Versículo 23. Mas cada homem em sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O Senhor Jesus Cristo sofreu a morte eterna, para que através da sua morte eterna pudéssemos ter a vida eterna, sermos justificados de uma vez por toda em Cristo Jesus. Aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor tem para nós. Não mais olhe para o mundo, não mais olhe para os princípios religiosos, mas antes voltai-vos para aquilo que o Senhor quer. Atentai-vos em fazer, em agradar tão somente o Senhor Jesus Cristo, para que assim você possa obter a bênção, obter a salvação e deixar de vez por toda o conceito religioso, o conceito mundano, que é o conceito religioso. Nos afasta de vez por toda da presença do Senhor Jesus Cristo, que mora na sua glória. Analise, pense como é que anda a sua vida. E agora você possa entender, agora você possa compreender que assim possamos andar e caminhar, possamos entender a necessidade que temos, para que assim possamos estar e assim possamos caminhar. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o princípio dos reis da terra. Que também possamos nós andar, que também possamos nós a caminhar conforme o querer, conforme a vontade, conforme o desejo no qual o Senhor Jesus Cristo quer, deseja para a nossa vida. Não foi nenhum dos apóstolos, não foi Maria, nenhuma das outras pessoas canonizadas pela Igreja Católica,
ou tratado com reverência pela Igreja Protestante, que entregou a sua vida que possamos entender que através da Bíblia, quer seja escrita, site, aplicativo, a palavra do Senhor por nós, ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada, ela tem que ser dita, para que assim possamos nós tão somente entender e compreender aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor determina para nossas vidas. Creia tão somente em Cristo. Obedeça o que o Senhor quer para a sua vida. E assim você terá direito à vida eterna. Assim você terá a chance, a oportunidade de aproveitar, de desfrutar o melhor que Deus tem para conosco. O melhor que Deus tem para nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Que possamos viver, caminhar, guiar, acreditar tão somente em Cristo, o Rei dos Reis. Que possamos entender que a nossa vida é totalmente daquele que nos chamou, daquele que nos guiou, daquele que por misericórdia e graça que possamos ser, entender, caminhar na direção de Cristo Jesus, na direção do Evangelho, da verdade, da vida, daquele que é, daquele que há de ser, há de vir, o princípio de todas as coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E assim seja para todo sempre. Que não tememos as coisas deste mundo. Que não tememos as coisas passadas. Que possamos viver e compreender que possamos caminhar, que possamos seguir, que possamos obedecer, que possamos analisar como andam nossas vidas e como deveria andar nossas vidas agora que estamos em Cristo. Para que não mais venhamos andar que possamos caminhar, dizer a grandeza andar e seguir, não mais conforme nossos desejos, as nossas próprias vontades,
mas que possamos vivenciar. Que possamos caminhar. Que possamos caminhar. Que possamos seguir a trilha de Cristo Jesus, abandonando a cada dia o nosso desejo, nossa vontade e obedecendo tão somente a sua palavra. Para que quando chegar o dia, para quando chegar o grande momento, possamos ser pelo Senhor ressuscitados, para assim morar, para assim habitar juntamente com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.